Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a autenticação de usuário. Faremos o formulário de login. Então vamos lá. Para você que já sabe fazer a classe de conexão, você pode começar daqui em diante. Porém, se caso você não consiga saber como que é feita a classe de conexão, aqui no card eu deixarei o vídeo passado que eu fiz sobre a classe de conexão, como fazer conexão entre o Java e o MySQL. Perfeito? Então assista o vídeo antes de começar este. Caso você já tenha a classe de conexão pronta, assista a partir daqui. Tranquilo? Aqui no nosso NetBeans, aqui na nossa classe de conexão, nós fizemos uma classe de conexão com o banco de dados, no caso, com a base de dados chamado banco teste. Então, a partir deste banco teste, a gente sabe que dentro da base de dados nós podemos ter mais de uma tabela, porque a base de dados é o nosso projeto e todas as tabelas pertencentes ao nosso projeto estará dentro dessa base de dados. A nossa base de dados chama-se banco teste. Então, nós vamos criar essa base de dados e inserir uma tabela. Por quê? A aula de hoje é para trabalhar com autenticação, que no caso é o login que é feito pelo usuário para entrar dentro do sistema nosso. Perfeito? Então, a gente vai ter que criar uma tabela. E nessa tabela nós já vamos deixar um usuário pronto. Por quê? O usuário pronto quer dizer que você já vai fazer a autenticação e não o cadastro do usuário. Perfeito? O cadastro de usuário será tema de outros vídeos. Então nesta aula nós vamos trabalhar com autenticação. Se caso já tenha um usuário e senha no seu banco de dados, você vai conseguir entrar no seu sistema. Perfeito? Então eu vou aqui abrir a minha base de dados, o meu MySQL, o meu usuário é root e a minha senha vazia. Só um adendo, quando a gente montou a nossa classe de conexão, nós colocamos o quê? Que a base de dados está no localhost, que o nome da nossa base de dados, que é o que nós vamos criar, chama-se banco teste, o usuário é root e a senha é vazia. Então, para eu entrar aqui no nosso MySQL, root e a nossa senha vazia, entraremos no servidor do MySQL. Executarei para entrar nessa base de dados aqui, para a gente conseguir mexer através de um gerenciamento. Enumerado, nós temos todas as bases de dados. E qual que é o nome da nossa base de dados que nós temos? Chama-se banco teste. Então, vou vir aqui na parte de banco de dados e vou criar exatamente conforme eu já fiz a conexão, chamado banco teste. Criarei a base de dados, ou você pode colocar lá Create Database, sem problema nenhum. Depois que eu criei o meu banco teste, eu vou vir na parte de SQL e vou criar a nossa tabela pertencente. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para ficar um pouco mais fácil, para vocês conseguirem visualizar. Aí, agora sim está aumentando. Perfeito? Então, nós vamos criar a tabela. Nós vamos criar uma tabela usuário com ID, com um campo específico de usuário e um campo específico de senha. Então, para eu criar a tabela, Create Table. O nome da tabela. Qual que é o nome da tabela que eu vou criar? Chama-se usuário. Perfeito? Qual que é o primeiro atributo? Será a nossa chave primária. Então, ID, underline, usuário. Esse tipo vai ser inteiro. Certo? Vai ser um auto underline increment, porque ele vai começar no 1 e no de 1 e 1. E esse atributo será a nossa chave primária, que é a nossa primária key. Nesta aula não é tema da gente trabalhar com banco de dados, então eu não vou ficar explicando conceito por conceito. Perfeito? Eu só vou criar aqui a tabela para você acompanhar junto comigo para a gente conseguir fazer essa autenticação todo passo a passo certinho. Em outros vídeos a gente trabalha exatamente somente com a parte de banco de dados, aí a gente detalha um pouco mais a criação da tabela e vários itens referente a isso, perfeito? Logo, nós vamos colocar depois o nome de usuário, que no caso é o nosso próximo atributo. E esse nome de usuário eu vou colocar um varchar do tamanho de 45. Você pode colocar o tamanho que você achar interessante. E o próximo vai ser senha underline usuário, que também será um varchar de 45. Note que eu fui colocando vírgula em cada parâmetro. O último parâmetro eu vou encerrar com ponto e vírgula. Perfeito? A gente criou uma tabela usuário com a sua chave primária chamada ID usuário, o nosso atributo chamado nome usuário e a senha. Então, caso tenha o nome e a senha na nossa base de dados, a gente vai conseguir entrar no nosso sistema. Perfeito? Uma dica que eu dou, toda vez que você fizer um comando SQL, salva ele para poder ficar sempre armazenado o seu código. Então, vou selecionar, vou vir aqui em executar. Perfeito? Note-se que a gente já criou aqui a tabela usuário. Vamos ver se ela já existe? Então, select, asterisco, que são todos os campos, from a tabela usuário. Perfeito? Vamos abaixar um pouquinho aqui, executar. Nós temos aqui a nossa tabela usuário, o nosso ID,
nome do usuário e senha. Como nós não vamos fazer o cadastro dessas informações, tranquilo. Então nós já vamos inserir um usuário pronto, já deixar um usuário pronto aqui na nossa base de dados, que através deste usuário pronto nós vamos fazer a autenticação. Lembra, a autenticação é você ter permissão para entrar no sistema ou não, e o cadastro de usuário é o cadastro para você ter na sua base de dados. Nós estamos fazendo esse cadastro já manualmente aqui. Então já vamos fazer um insert manual aqui para nós. Beleza? Para já ter um usuário aqui dentro. Então, insert into, qual que é o nome da tabela? Usuário. Depois vem os parâmetros de quais são os campos, os valores, e aqui os valores correspondentes que eu vou inserir na mão. Vou passar já esses valores pronto. Tranquilo? Então eu vou fazer um insert na tabela usuário. Em quais campos? Eu preciso fazer no ID? Não, porque ele já é um auto-increment. Então qual que é o primeiro? Nome usuário e depois senha usuário. Perfeito? Vou diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais fácil e caber tudo na mesma página, tá? Então eu estou inserindo na tabela usuário, no campo usuário, depois no campo senha. Quais são os valores? Como é um valor string, o primeiro valor é o nome de usuário. Então eu vou colocar aqui usuário admin. Vírgula, o próximo parâmetro é referente ao quê? A senha. A senha também é string, entre aspas, simples. Vou colocar 1, 2, 3 de senha. Então eu estou fazendo um insert na tabela usuário, passando o nome e a senha. No caso é o nome de usuário e a senha de usuário. Perfeito? Quais são os valores? Eu já estou estabelecendo dois valores, um valor de usuário e um valor de senha. Após isso, eu vou executar o meu código para ver se foi feito com sucesso. Ótimo! Pelo menos aqui, né, foi falado aqui, né, falado não, né, porque ele não fala. Foi mostrado aqui que foi executado com sucesso. Vamos apenas fazer uma seleção para ver se está tudo certo. Então, select asterisco from na tabela usuário. Vamos ver aqui se deu certo. Executar. Ótimo. Ó, você viu que o ID já pegou automático, porque é um auto-increment. O nome de usuário é admin e a senha 123. Então nós já temos o cadastro pronto, nós fizemos isso na mão. Perfeito? Mas é interessante que a gente tenha um cadastro de usuário dentro do nosso sistema. Mas aqui o motivo da nossa aula é sobre autenticação. Então, com isso criado, a gente volta aqui para o nosso projeto. Eu vou aproveitar o mesmo projeto que eu já fiz com a classe de conexão. Como eu já disse, caso você não saiba fazer a conexão e não tenha pronta, assista ao nosso vídeo que você vai ver passo a passo como eu criei essa classe de conexão. Então eu já vou aproveitar essa classe de conexão que já está com essa base de dados que eu criei. Perfeito? Já está aqui com o meu drive de conexão, como eu mostrei no vídeo, no finalzinho do vídeo. E aí a gente vai dar continuidade aqui para trabalhar com aquilo que a gente precisa. Beleza? Uma das coisas, ó, eu vou minimizar aqui a parte de libraries, mas você sabe que tem que ser essa versão aqui do MySQL para trabalhar com o código que a gente tem. Caso você não tenha esse código, quer dizer, você não tem esse drive, né, de conexão, eu vou deixar aqui no vídeo, no link, para você conseguir baixar esse drive de conexão caso você já esteja assistindo esse vídeo direto. Mas já vou deixar aqui no próprio vídeo um link que você consegue baixar esse drive de conexão, aí você só armazenar, vem em biblioteca, botão direito, e você vai escolher aqui dentro do seu projeto onde está esse drive de conexão que eu deixei. Você seleciona e abre. Perfeito? Mas eu vou deixar aqui e você usa a mesma versão que eu tenho aqui, sem problema nenhum. Beleza? Vou minimizar. Aqui, para separar melhor o nosso projeto, a gente já trabalhou com o módulo 3, que é DTO, DAO e View. Caso você não tenha visto essa aula, eu também deixarei aqui no card para vocês assistirem a separação entre essas três camadas. Como eu já expliquei isso, eu acho que é bem interessante essa divisão, principalmente se a gente trabalhar com outras plataformas como web, eu vou montar aqui. Eu acho que é interessante a gente trabalhar. Então, botão direito aqui no Default Package, vou criar 3 pacotes. O primeiro pacote é o pacote DAO, DAO, que é de acesso aos objetos. O segundo pacote é o DTO, que é de transferência de objetos, que será o nosso getter e setter. E o terceiro pacote aqui é o pacote de View, que serão as interfaces gráficas e os códigos correspondentes a isso. Beleza? Como a classe DAO já é do DAO, eu só vou arrastar para cá. Beleza? Arrastando eu vou refatorar aqui o nosso código. Então tudo que for pertencente a DAO, que a gente trabalhar com acessos a objetos, né? A gente recebe os objetos e trabalha com a parte de banco, será aqui dentro da DAO. DTO será todos os nossos getter e setter, e a View será toda a nossa interface gráfica. Tranquilo? Nós já temos a DAO, por isso que ele já ficou habilitado o pacotinho, os dois estão cinza porque não tem nada aqui dentro ainda. Perfeito? Nós vamos começar a codificação pela interface gráfica. Não tem diferença, ou você começa pela DTO, ou você começa pela View, ou começa pela DAO, né? Sempre você consegue fazer uma parte da codificação em qualquer um desses pacotes e qualquer uma dessas classes. Eu vou começar a montar o formulário, porque através do formulário eu darei a visão para vocês
como que é feito a codificação em cima disso. Então aqui no pacote View, eu vou apertar o botão direito, New JFrameForm. Como eu já passei para vocês sobre interface gráfica, na opção de Other, caso você não consiga visualizar aqui mais fácil, porque aqui são as últimas opções que eu já utilizei. Você vem em Other e você vai conseguir localizar o JFrameForm. Perfeito? Então eu vou vir aqui em JFrameForm e vou criar um formulário. Então FRM de formulário. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um login, né, que é a autenticação. Perfeito? Então eu vou colocar FRM login. Perfeito? Porque é a ação que nós vamos fazer. E como é no pacote View, eu vou colocar FRM de formulário, login, que é o nosso formulário, View para falar que é deste pacote que nós estamos aqui. Perfeito? Finalizei aqui a nossa interface gráfica. Eu vou montar essa interface gráfica rapidamente. Tranquilo? Caso você tenha dúvida de como montar a interface gráfica, também deixarei aqui que a gente já explicou como que faz esse passo a passo. Mas eu farei rapidinho aqui, ó. Arrastarei uma label, arrastarei um campo de texto, que no caso é um text field, outra label, outro text field, beleza? E nós vamos pegar um botão, que será o botão de logar, né, de entrar no nosso sistema. O que a gente tem aqui? Nós temos uma label, um campo de texto, uma label, um campo de texto e um botão. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com duas propriedades, né? Nós temos detalhado já em outros vídeos, é só vocês assistirem. Mas eu selecionando o componente botão direito, eu tenho o Edit Text e mudar o nome da variável. O Edit Text é aquilo que o usuário vê, alterar o nome da variável é aquilo que a programação vê. Então, eu vou editar o texto aqui, vou colocar aqui, ó, nome de usuário. O usuário do sistema, né, o seu cliente ou para quem você forneceu o sistema, ele sabe que o nome do usuário vai vir nesse campo de baixo. Então, eu vou apagar o texto para esse campo ficar vazio, posso aumentar, fazer o que eu achar que é interessante. Beleza? Farei isso a mesma coisa com a label, senha de usuário. Perfeito? E aqui no nosso campinho, eu vou alterar o texto deixando ele vazio. Perfeito? Vou aumentar aqui também. Né? Eu vou vir aqui no botão, também alterar o texto. Vou colocar aqui, ó, entrar no sistema. Você pode colocar o nome que você achar que é interessante. Beleza? Então, nós temos o nome do usuário, onde o usuário vai digitar aqui no campo, a senha, onde o usuário vai digitar aqui no campo. Quando ele apertar o botão, vai fazer a verificação. Este usuário e a senha é a mesma que eu tenho no meu banco de dados. Caso for a mesma que você tenha no banco de dados, o que você vai fazer? Ótimo! Você vai conseguir entrar no seu sistema. Se não, você não vai conseguir entrar no seu sistema. Perfeito? Show de bola! Então, aqui no nome do usuário e aqui na senha do usuário, nós vamos trabalhar com esses dois campos. Então, é lá na programação. Então, fica mais fácil, ó, apertar o botão direito, vou alterar o nome da variável. Por quê? TXT usuário é o nome deste campo. Toda vez que a gente trabalhar na programação com este campo, agora eu já renomeei o nome, eu já sei que vai chamar TXT. Vou colocar nome usuário para ficar mais completo, tá? TXT nome usuário. Perfeito? Ótimo! Aqui na senha de usuário, eu vou apertar o botão direito, alterar o nome da variável. Vai ficar TXT... Opa, é senha, né? Senha usuário. Perfeito? A gente já tem o nome do usuário e já tem a senha do usuário. Vamos alterar o nome do botão também, porque caso tenha mais de um botão, você já sabe o nome. Aqui a gente renomeia para BTN, TXT de campo de texto, né? De text field, e BTN de botão, BTN, entrar sistema. Para a gente saber quando a gente está trabalhando. Bruno, por que a gente não vai trabalhar aqui com as labels? Porque a gente não vai trabalhar na programação com essas labels, então eu não tenho necessidade de vir aqui e alterar o nome da variável. Mas caso você tenha essa necessidade, é só você colocar LBL de label e aquilo correspondente que você precisa. Perfeito? A gente já montou aqui a nossa interface gráfica, show de bola, belezinha. Show? Beleza. Então aqui a gente já montou a nossa interface gráfica. O que nós vamos fazer agora? Vamos deixar ela prontinha aqui. Vamos vir aqui na DTO e criar sobre encapsulamento. Também nós já temos vídeos sobre encapsulamento. Caso você tenha dúvida, também deixarei aqui no card para você ver aula sobre encapsulamento, que aí você consegue ver passo a passo sobre isso. Perfeito? Então, mas eu já vou criar aqui para a gente conseguir trabalhar com isso. Então, botão direito, eu venho nessa opção de New, vou criar uma classe Java. E essa classe de Java, como nós vamos trabalhar com o usuário, mesmo a gente fazendo a autenticação, a gente vai estar dentro da classe usuário. Certo? Se a gente precisar fazer o cadastro, a gente utiliza a classe usuário. Se a gente precisar fazer uma autenticação, a gente utiliza a mesma classe usuário. Por isso, e por que eu coloquei FRM Login? Porque o login é uma das operações que eu farei com a classe Java, que no caso é a classe usuário, perfeito? Então eu vou colocar aqui, ó, classe usuário, vou colocar o DTO no final para a gente saber
que a classe é o usuário, beleza? E aqui nós temos a DTO, que é o nosso pacotinho. Show! Finalizarei aqui. Vou apagar os comentários para ficar mais fácil. Perfeito? Se você não sabe como é feito esse encapsulamento, eu vou mostrar aqui, mas a lógica disso, da onde que vem para onde que vai, caso queira mais detalhe, assista o vídeo sobre isso, porque é bem interessante que você saiba o procedimento certinho. Certo? A gente sabe que aqui quando a gente cria o DTO, a gente faz o quê? A gente declara as variáveis privadas e trabalha com os métodos acessórios, que é o método get e o método set, para trazer mais segurança aqui ao nosso sistema. Então a gente já tem a nossa classe, ela é uma classe pública, porque senão as outras não vão conseguir enxergar ela. Né? Lembra que público todo mundo enxerga, porém as variáveis serão privadas. Então private, quais são as variáveis que eu vou criar? Primeiro, private int, chamada ID usuário. Ah, mas classe existe ID? Não, ID é no banco de dados, mas eu represento pelo um nome bem parecido para ficar bem mais fácil da gente conseguir representar. Aqui é classe, no banco de dados são atributos, certo? Aqui a gente tem um atributo inteiro chamado ID, certo? Então aqui nós vamos ter outra variável, então essa variável também é private, chamada string, não precisa ser o mesmo nome do banco, tá? Pode ficar tranquilo. E eu vou colocar o nome aqui de nome underline usuário. Eu vou colocar tudo minúsculo para ficar um pouco mais fácil, para a gente não ficar tendo que colocar maiúsculo em tudo aqui depois, tá? Então nome usuário, e também tem outra variável do tipo string chamado senha usuário. Ah, mas não está igual ao banco, não tem problema nenhum, se tiver também não tem problema nenhum. Nós temos a classe e nós temos a base de dados lá. Depois de criar todos os atributos, a gente cria os getter e setter. Na nossa aula de encapsulamento, que eu já falei para vocês que nós já temos aqui no nosso canal, eu fiz passo a passo, porém a gente consegue criar esses getter e setter automaticamente. Para fazer isso, basta que eu aperte o botão direito, vem na opção de refatorar, encapsular campos. Beleza? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem todos os getter e todos os setter. Eu posso selecionar individualmente ou vir aqui para selecionar todas as opções. Selecionando todas as opções, automaticamente ele já vai criar todos os getter e todos os setter. Vem aqui em refatorar, beleza? Caso venha com um comentário, é só você colocar no nome para não vir os comentários juntos, tá? Vem aqui, refatora, ele já vai criar um get e um set para cada atributo. Beleza? Então aqui ele já cria automaticamente, a gente já tem o nosso getter e nós já temos o nosso set. Nós já sabemos, com o modelo 3, deixaria aqui no card novamente para vocês. A gente trabalhando com as 3 camadas. Por que a gente trabalha com a DTO? Porque toda a informação que a gente usa do usuário, que a gente pega do usuário, a gente vai passar para a DTO. Certo? Armazenar nas variáveis DTO e depois quando a gente precisar dessas variáveis a gente pega elas. Então a gente utiliza o set para atribuir os valores que o usuário digita para a variável e o get para pegar esses valores que contém nessa variável. É por isso que a gente utiliza o getter e setter. Perfeito? Como a gente não vai trabalhar mais nessa classe DTO, porque já está pronta, finalizada, a gente vai fechar ela aqui, voltar dentro do botão. Beleza? Então, acessando aqui o nosso botão, você pode dar 2 cliques para entrar nele ou o botão direito, evento, action performed. Você acessando o seu botão, cuidado aí com o teu botão, beleza? Ele vai estar piscando aqui, ó. Cuidado também com o que você imagina. Então aqui a gente tem private void btn entrar no sistema, por isso que a gente renomeou. Então a gente vai começar a criar a codificação aqui. Beleza? A primeira parte da codificação é o quê? A gente declara as variáveis, recebe do usuário e passa para a DTO. Essa é a primeira parte que nós vamos fazer aqui. Para eu declarar a variável, então eu coloco lá string, quais são as 2 informações que nós vamos pegar do usuário? Show! Nós vamos pegar o quê? O nome do usuário e a senha. Então, voltando aqui, ó, tem design e source, que é o código. Nós vamos criar essas 2 variáveis. Então, nome, underline, usuário, vírgula, senha, underline, usuário. Nós criamos 2 variáveis aqui. E as 2 variáveis do tipo o quê? String. Show de bola. O que nós vamos fazer aqui, ó? A variável nome, underline, usuário, que eu já criei, vai receber o conteúdo do quê? Deste campo, que é o nome de usuário. Perfeito. Então, como que é o nome desse campo? TXT. Olha por que é interessante TXT. Ctrl, espaço. Nós já vemos todos os TXT. Vai ficar muito mais fácil na hora de você programar, você conseguir localizar isso. Eu quero pegar desse TXT nome usuário. Então, se eu quero pegar, ponto, get. E o que eu quero pegar? Propriedade text. Então, get text. Show? Nós vamos fazer a mesma coisa com a senha. Então, senha recebe txt, usando o Ctrl espaço, eu sei que tem todos os txt. Eu sei que o txt de baixo está escrito txt senha usuário. Ponto, get, text.
Tranquilo? Caso você não tenha renomeado, é só você botar no designer, renomear, ou caso você queira alterar alguma coisa, sem problema nenhum, você pode alterar aqui. Show de bola. Beleza? Nosso código. O que eu falei para vocês? A gente vai declarar as variáveis receber do usuário e passar para onde? Para a classe DTO. Show de bola. Então o que a gente vai fazer? Se eu preciso acessar a classe DTO, eu preciso instanciar essa classe, porque é através do meu objeto que eu acesso a classe e acesso os métodos ou o método que está dentro da classe. Para eu acessar essa classe, eu preciso instanciar. Beleza? Para eu instanciar, eu tenho essa sequência aqui. Ó. Qual que é o nome da classe? O usuário. Vou dar Ctrl espaço para eu ver. Ah lá, usuário DTO. Se eu usei o Ctrl espaço e carreguei automaticamente, ele já vem aqui para nós, ó, o import sobre isso. Por quê? Se eu estou em pacote diferente, eu preciso importar. Tranquilo? Se eu apagar aqui e eu não usei o Ctrl espaço para carregar automático, vai ficar essa lâmpada. Eu venho nessa lâmpada. E aqui eu tenho a opção de import para DTO.usuário. Então eu só seleciono, ele vai carregar esse import para nós. Note-se que já temos o import aqui referente ao pacote DTO. Tudo que é pacote diferente, você importa ele, beleza? Depois do nome da nossa classe, vai vir o nome do nosso objeto. Então, vou colocar aqui, ó, objeto, usuário, eu vou criar um objeto aqui, ó, usuário DTO. Eu que criei esse nome aqui de objeto. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu, por padrão, coloco obj de objeto, o nome da classe e o nome do pacotinho, igualzinho tá aqui. Eu deixo tudo minúsculo com a palavra objeto antes. Então, igual, qual que é o construtor? New, e o nome da nossa classe, novamente, que é o usuário DTO. Ponto e vírgula na criança. Através do meu objeto eu acesso a minha classe, certo? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui na DTO só para mostrar para vocês. Nós vamos receber por parâmetro este nome e vamos atribuir a variável. Beleza? Então vamos lá. Vou acessar a classe somente através do meu objeto. Olha que interessante, eu vou colocar o nome da classe, ó. Usuário DTO. Ponto. Eu não acho os objetos. Quer dizer, não acho objeto, não. Eu não acho os métodos. Agora, ó, quando eu coloco os objetos aqui, que show. Objetos, ponto. Eu consigo enxergar todos os métodos. Ó, aqui nós temos o método get, e nós temos set. Beleza? Nós vamos usar esse set nome usuário. E o que nós vamos passar para ele? A variável nome usuário. Por que a variável nome usuário? Porque essa variável vai pegar o campo de texto e vai jogar para essa variável aqui. Eu já sei o conteúdo dessa variável, então eu vou passar para o set. Passando para o set, ele recebe isso por parâmetro. O que ele recebeu por parâmetro é armazenado na variável que está interna aqui. É uma variável privada, então eu preciso desse método acessor para poder fazer isso. Show de bola? Se a gente já fez isso aqui, nós vamos usar novamente o objeto, por isso que a gente cria um objeto da nossa classe, para a gente aproveitar várias vezes a classe. E vamos usar agora um método chamado setSenha. Nós vamos setar a senha. Beleza? E vamos passar o que para esse setSenha? Nós vamos passar a senha do usuário. Por quê? Porque essa variável ela vai receber, no caso, o conteúdo do nosso TXT. Ela recebendo o conteúdo do nosso TXT, este conteúdo vem para a nossa variável e todas as vezes que a gente chamar essa variável, está aqui. Bruno, e se eu quiser pegar esse TXT e já jogar direto aqui no set? Show de bola, pode fazer isso eliminando essa linha, pode fazer direto. Mas aqui eu fiz passo a passo para você declarar a variável, beleza? Usar a variável e assim ficar bem separado aqui. O próximo passo é a gente fazer o quê? A gente executar a classe DAO. E a classe DAO a gente configurar para quê? Para pegar essas informações do banco e comparar com aquilo que o usuário digitou. Então eu vou deixar um segundo vídeo, o complemento deste vídeo aqui, para que não fique muito extenso. Beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo.